Fala, Nilson, bom dia. Horário diferente hoje, né? É um pouquinho mais cedo, né, cara? Mas a vida do empresário é isso aí, né? O negócio é que, pô, você não pode deixar de fazer o que tem que fazer. Né? Tem que se adaptar, tem que administrar, tem que resolver aqui, ali, o cobertor curto, né? Que a gente tem, mas tá cumprindo, né, cara? É isso que importa. Exatamente, tem que ter disciplina, até flexibilidade, adaptabilidade, mas não desistir, não deixar de fazer, né? É isso mesmo, cara. E quarta-feira, né, cara? Dia do bola na fogueira. Aquele dia que eu trago situações para você, que chegaram na minha porta aqui, ou chegaram através de rede social, ou coisa que eu pensei mesmo, como que pode resolver. E você, sem saber o que está acontecendo, tem que me ajudar a sair dessa. Né? Tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá, cara. A gente fala, às vezes, sobre o Key Account, né? Porque é aquele cliente que você tem que representa uma parcela legal do teu faturamento. Tá? A gente sabe que não pode depender de um Key Account, não pode depender de dois Key Accounts exclusivamente. A gente tem que ter os Key Accounts, obviamente, porque porra, é aquela previsibilidade que a gente consegue ter, né? Os bons clientes que pagam bem, mas a gente tem que cuidar muito para não ficar na mão deles. A gente já trouxe semana passada umas situações aqui assim, né? Mas digamos que você está na situação ali que você tem um key account que representa 25% do seu faturamento. Tá? É um bom cliente teu, vocês têm relacionamento, tá? Já está contigo há anos, às vezes. Só que esse teu key account começa a ter um problema com um colaborador muito importante teu. Tá? Por alguma situação lá na empresa um dia, digamos que o teu time trabalha lá no cliente mesmo, desenvolver algum projeto lá. E esquentar a cabeça e tal, e o relacionamento dos dois não funciona mais. Tá? Então, é um key account importante ter, 25% do faturamento, uma pessoa que você tem um relacionamento já, tal, e um cara muito bom do teu time, que você precisa dele. Começaram a se estranhar. Tá? E aí chega o key account e fala assim, ó, Murilo, é o seguinte, eu não quero mais esse cara aqui no projeto. O que você vai fazer, Murilo? Me ajude a sair dessa. Minha pergunta é, eu tenho alguém para substituir esse colaborador? Ele é uma peça fundamental nesse projeto? É uma peça fundamental no projeto. Ele é uma Para peça você, fundamental. você substituir ele, você não troca 6 por meia dúzia. Vai Uhum, sofrer. Se você tiver que trocar, uhum, vai ter prato caindo aí. uhum. O que já fica mais difícil, né? Se eu não consigo substituir alguém, é... deixa eu pensar aqui um pouco, porque é isso que eu perguntei. Porque eu não consigo tirar ele hoje, senão eu paro o projeto. Mas Talvez, talvez o projeto não pare, mas ele não segue no mesmo ritmo. Talvez esse cara, o teu custo de operação com esse cara muito bom é um, e para você trocar ele, você não vai trocar um por um. Então, teu custo talvez suba muito. talvez Talvez suba. a entrega demore mais. Nilson, a gente tem que sempre entender o cliente, e o cliente ele tem a razão no final do dia. O que é? Ele vai fazer o quê? Falar, não quero mais, eu vou encerrar o contrato? Talvez esse seja o pior cenário. Encerrar o contrato, perder aquela receita, perder 25%. Mas eu vou voltar no ponto também que eu sempre trago, negociação. O que aconteceu? Qual o motivo disso ter acontecido? Porque essas coisas não acontecem também da noite para o dia. Eu, como empresário, se eu deixei isso acontecer, provavelmente eu não tenho um departamento de customer success, um relacionamento com o cliente, para estar sempre acompanhando esse cliente, porque essa reclamação de hoje é nova? Talvez não seja. Porque nada, Nilson, na minha opinião, acontece da noite para o dia. Ninguém tá bem e de repente tem um problema que ele é irreparável ou irreconciliável. Isso não acontece. As coisas vão se somando para chegar no nível do cliente chegar e falar, não consigo mais, e a gente vai ter que trocar, talvez. Cara, essa é uma ótima situação e eu estou tentando chegar aqui numa conclusão, mas não me parece tão fácil. Na minha opinião, tem que entender o que está acontecendo. Eu tenho que ouvir as duas partes. Quero ouvir o lado do meu colaborador, que é alguém que eu não posso deixar,
Eu não posso somente tirar ele desse projeto, eu vou ter um problema muito grande, mas quero entender também o que o cliente está trazendo. Se ainda assim não tiver solução, Nilson, cara, é uma situação difícil. Eu realmente não sei se eu tenho uma. Eu tenho que manter o cliente. 25% eu não posso perder da noite para o dia, como empresário. Esse é um ponto. Eu não posso perder essa receita. Se a gente está falando de 1 milhão de receita, é 250 mil. 250 mil, às vezes, se isso for mensal, ou seja lá, trimestral ou semestral, é uma receita que eu não posso deixar na mesa. Eu não vou conseguir repor ela tão rápido. Então, eu partiria do pressuposto de que eu não posso perder esse cliente, eu não posso perder essa receita. O que eu tiver que fazer para manter isso, eu vou fazer. Porque eu prefiro, talvez, se ele é 25% e aquele funcionário custa não sei quanto, eu prefiro, talvez, pôr aquele funcionário em outro projeto e trazer alguém de fora para substituir ele e manter o projeto acontecendo. Óbvio que, dentro da minha empresa, se eu estou prestando um serviço, ele pode atuar nos bastidores, fazendo esse handover do que estava acontecendo, acompanhando esse alguém que vai substituir ele. Mas eu não perco a receita. Eu quero entender o que está acontecendo e o cliente eu vou manter até chegar o momento que eu consiga ter uma receita que vai equiparar o que eu estava tendo com ele. Mas, Nilson, o pressuposto eu não posso perder essa receita. Essa receita é muito importante para mim. Se eu vou ter que trocar. Eu também não quero perder o meu funcionário, porque também seria um funcionário bom para mim. Eu não quero perder esse asset. Só porque ele está tendo um problema lá com o meu cliente, eu vou ter que demitir ele. Não, talvez eu tire ele do projeto, coloque ele em outro projeto e traga alguém para... Porque muitas vezes é só isso que o cliente quer. É só trocar a pessoa. E isso pode ser resolvido nos bastidores. Então, eu acho que tem um jeito de encontrar, mas o ponto é, eu vou deixar você continuar. Eu não perco o cliente. Não perco o cliente. Interessante. Essa situação eu já vi isso acontecer já, com meus olhos. Realmente, cara, você não pode perder o cliente. O norte já é por aí. Pô, o cliente é importante para mim. Não é um cliente daquele que a gente quer se livrar, tá? Que vai ter uma situação dessa daqui a pouquinho. Tá? Não é um cliente que a gente quer se livrar. Então, pô, o cliente é bom, cara, o cara me paga bem, a gente tem anos de trabalho para trás e pé na frente. Então, pô, beleza. O cara tá insatisfeito com o meu colaborador, vamos deixar ele feliz. O que eu tenho que fazer? O colaborador é bom? Eu não vou demitir. O cara nunca me deu problema e tal. Vamos realocar esse cara. Beleza. Quer tirar o cara? Quero tirar o cara. Não tem condição, não tem condição. Tem certeza? Tenho certeza. Então, beleza. Tira o cara, realoca ele. Às vezes é um cara sênior e você não tem nenhum projeto para esse cara sênior, bota num projeto fraco. E aí você, como empresário, se vira para achar um projeto para esse cara. Então, pô, botou o cara lá. Ficou um baita num buraco. Eu não tenho como tocar um por um. Então, porra, beleza. O que eu tenho para alocar? Aí eu tenho um cara que é 50% dele. Eu já boto esse cara. O cara consegue entregar? Consegue fazer alguma coisa ou o cara não entende nada? Não, o cara consegue. Então já põe esse cara. Tem mais alguém? Tem mais um cara que é 40% dele. Cara, se os caras estiver desalocado, joga para lá. Beleza. Se o cara tá alocado, o cara, beleza. Onde esse cara tá? Vai cair prato? Não, é um prato menor. O cara é muito mais júnior, né? Um cara menor. Então, beleza. Nessa guerra você já está atendendo o cliente. O cliente vai entender que você tirou um cara sênior, então, porque ele pediu, então, cara, as coisas vão se ajeitar. Vai se ajeitar. Mas não é essa semana, não é esse mês, vai se ajeitar. Exatamente. Tá? Essa é uma saída que eu vejo como uma boa saída. Tá? Aí depois você vai ter. Tinha um problema, vai ter dois agora. Que você tem um sênior desalocado, muitas vezes, você tem que achar uma coisa para esse cara fazer, porque isso não é custo teu. E você tem uns caras júnior no projeto importante. Então também você tem que dar um gás aqui, tem que fazer alguma coisa. Isso para o cenário de que você tem gente para alocar. Se você não tem gente para alocar, aí, cara, já piora um pouco. Mas você parte do princípio que você não pode perder o cliente.
Então é o seguinte, tem que tirar o cara? Tem que tirar, beleza. Tirei o cara, ficou um buraco. Tá, e agora? Não, agora, semana que vem vai estar aí o cara contigo. A gente tem um cara. Tem um cara, tem um cara. Beleza, RH, ache um cara. Ache um cara. Vai ser horista, vai pagar diário pro cara, vai ser mensalista. Vamos atender o cliente. Ah, mas eu estava gastando, por exemplo, 10 mil. Cara, eu vou começar a gastar 15. Mas eu não perco o projeto. Eu não perco o cliente. Tá? Porque, pô, beleza, aí você tem um problema para resolver. Eu tenho que achar alguém, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que resolver a situação, eu tenho. Mas, cara, o projeto segue e tudo mais, né, cara? Ah, você vai matar a tua margem. Paciência. Vai matar a tua margem, mas você vai resolver. Mas é melhor do que perder tudo também, né? Na minha opinião. Não, isso mesmo, cara. Então, eu acho que essa é a linha de raciocínio mesmo, cara. Teu norte é não perder o cliente. Se o cliente é bom, não perde o cliente. Tá? Atende o cliente. Mas tem uma outra situação. Tem uma outra situação, você disse que ia trazer do cliente que você quer se livrar já, talvez, que não vale a pena. Não, depois que a gente matar essa aqui, eu vou para esse cara aí, né? Do cliente que você quer se livrar. Mas então, cara, é isso aí, cara. Pô, eu achei interessante. Você negocia, tem que negociar, tem que entender, não pode perder o cliente. Esse é o norte. Né? Exatamente. Agora vamos lá. Você tem um cliente grande, representa muito do teu faturamento também, mas você não aguenta mais entender o cara. Coisa que aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Você fala, cara, eu tenho que me livrar do cliente. Pô, legal. Quando que você sabe que é a hora de você se livrar do cliente? Porque imagina que é um cliente grande, representa muito, vai doer, te dá muito lucro ainda, previsão de dar mais lucro ainda. Como que você sabe, cara, quando que é o momento de demitir esse cliente e... Porra, vamos deixar eu responder. Porque, cara, aí vem muitos assuntos, né, cara? Pô, você tem que pensar, tem que planejar, você tem que enxergar antes, enfim, cara. Como que a gente sabe, como empresário, que é o momento? Que não dá mais, apesar de tudo que o cara faz, do dinheiro, tal, não quero mais. Eu não sei se é fácil, eu não sei se tem uma receita de bolo também, mas tem um ponto que é de não volta mais, que alguma coisa acontece, seja no relacionamento, seja na entrega, e não é uma vez que acontece, isso vai acontecendo ao longo do tempo, que você vê que aquelas... Porque muitas vezes isso acontece por causa de puramente relacionamento. É relacionamento. Nada mais do que isso. Quando duas pessoas, uma precisa da outra, e uma não quer mais, provavelmente tem alguma parte no relacionamento que tá dando problema, na minha opinião. Como empresário, a gente tem que ter um plano, e parece simples falar isso, mas você tem que ter um plano. Até quando eu consigo aguentar isso aqui? Seja financeiramente, seja até psicologicamente. Não é falado muito isso. O empresário não é também um saco de pancada e que ele vai aguentar tudo. Chega uma hora que você fala, cara, não tá fazendo sentido esse negócio aqui mais. Deixa eu até interromper você agora, porque tem a situação, às vezes o empresário está lidando diretamente com o cliente, mas às vezes não é, às vezes é o time. Igual eu falei, às vezes o time está lá, interno na empresa, lá no cliente. Ainda tem essa situação. E os caras vêm trazendo coisa para você. Aí você fala, pô, tô matando meu time. Então, porque tem esses dois pontos, né? Às vezes é o empresário, às vezes é o próprio time. O cara não tem contato, às vezes comigo, que sou empresário, porra, é 10. Os caras é 10, pô, paga tudo certinho. Mas os caras do meu time, cara, todo dia. Problema. Todo dia é problema. Deixa eu concluir agora. Se o meu time tem razão, a gente tem que sempre ouvir aqueles que são nossos, né? Tem que sempre ouvir, porque são nossos. A gente tem que começar a pensar o seguinte, um jeito esperto de fazer isso, Nilson, é cobrando mais. Porque é um jeito, como empresário, se você tem um bom relacionamento, e se você vê que aquela receita que está vindo daquele cliente, você consegue substituir ela, ou consegue amortizar, não ter ela mais, você se planeja para isso acontecer.
Como que você encerra esse relacionamento? Porque se você é empresário e não tem problema com aquele cliente lá, mas teu time tem, como que você encerra isso sem você prejudicar o relacionamento? E isso é uma regra número 1 que eu sempre sigo. O relacionamento, você nunca faz nada para afetar o relacionamento. Seja o que for, você pode perder dinheiro, pode perder tempo, energia, mas você nunca prejudica o relacionamento. Porque você nunca sabe o que vai ser no futuro. Você nunca sabe como o mercado vai girar. Uma situação que você pode fazer é aumentar seu preço, porque é uma forma de você compensar, por assim dizer, esse relacionamento, esse problema que a tua equipe está tendo, ou talvez pagar mais tua equipe, que o dinheiro também muitas vezes ajuda você suportar muita coisa, isso é verdade, isso, embora seja difícil dizer, é a realidade, o dinheiro também é muito um cala-boca, por assim dizer, mas se chega no momento que nem isso faz sentido mais, nem dinheiro faz sentido mais, a gente tem que se planejar para desligar esse cliente. E entender, obviamente, os problemas disso. Tem como resolver, não tem como resolver. A equipe consegue, talvez, lidar com esse cliente de um jeito melhor, precisa trazer mais alguém, estão muito sobrecarregado, estão um problema com alguém internamente lá, que a gente precisa, talvez, dar um feedback para o cliente também, né? A gente, às vezes, precisa dar um feedback, ó, aquele gerente lá tá tendo um problema com a minha equipe aqui, tem como, né, analisar a situação, mas você tem que fazer de tudo. Mas por trás você está se planejando. Ó, em 3 meses, eu tô fora desse cliente. Cara, custe o que custar, mas você tem um tempo para fazer isso. Eu já fiz isso. Eu já sabia que a minha corda já estava estourada e eu ia deixar só ela estourar um pouco mais para frente. Aí eu me planejei, falei, não, a partir dessa data, a gente encerra o contrato com esse cliente. Então, tem que ser esperto. A gente tem que tirar um pouco a emoção, a gente tem que ser esperto, se planejar. Mas eu não tenho problema em desligar cliente ruim, não, Nilson. E eu sugiro também, se o cliente é um cliente ruim, você precisa ser. Tem outros clientes bons no mercado. É isso mesmo, cara. E justamente esse ponto aí, né, cara, que eu queria trazer. Às vezes você tá direto no cliente. Eu acho que é mais fácil, né, cara, decidir quando você tá direto no cliente. Porque o cara encheu o teu saco. E você fala, cara, isso aqui não vai mudar, esse cara é problemático. Eu acho que é mais fácil você sair porque dói em você, né? Agora, quando é o teu time que tá lá e pra você tá tudo bem, porra, às vezes tá longe, porra, é um problema. Depende. Por exemplo, esse que eu disse, protege quem são os seus. Teu time é bom, tem talentos, e o empresário tem que cuidar muito com isso. Não perca talentos dentro da tua equipe. Você sabe melhor disso que eu. Não é fácil você trazer um talento para dentro. Então, se a tua equipe, óbvio, não estou dizendo a equipe não vale a pena e fica lá se ferrando, não, mas tem que. Se você já é um empresário inteligente, você já tem uma equipe bem formada. Você já cuida dos seus. Então, se eles são profissionais, estão trazendo problemas para você reiterado, aquele cliente está trazendo um problema que não vale a pena mais aquela receita. Ou seja, eu tenho um serviço, mas lidar com esse problema, então eu tenho o dobro de serviço, ou ele vai ter que pagar mais, ou eu vou ter que ir atrás de um novo cliente. É isso mesmo, cara. Então, eu concordo contigo que você tem que ter um plano para se levar desse cara, realmente. Você tem que acalmar os teus, tá? Se os caras são bons, você validou teu time já. O time é bom. Os caras nunca me deram problema. Pô, os caras entregam, são profissionais e tal. E nesse cliente tô com esse problema, você acalma os teus para você não perder gente, né? Porque às vezes acontece, cara, de você, não, porra, que isso, rapaziada, vambora. Daqui a pouco um sai. O cara não aguenta e perde demissão. Aí que você vê o problema que você tem. Exatamente. E é uma coisa, cara, que acontece todo dia, cara. Todo dia. Às vezes você perde o cara bom e você, porra, mas o cara ganha mais do que o mercado. O cara, porra, deu burnout no cara. Tá? Então, cuide dos teus. Acalme eles. Fala, não, rapaziada, é o seguinte, 3 meses estão fora. Vamos entregar esse projeto pro cara, vou jogar na cara dele e vambora. Exatamente. Vamos só honrar o nosso contrato e vambora. Então, cara, o empresário realmente passa por isso.
Passa. É coisa que a gente, cara, acontece com a gente vê acontecendo com os amigos. Né? Então, realmente, tem um plano. Não dependa muito de alguém. A gente já trouxe várias vezes isso, né? Esses key accounts, assim. Uma pessoa, um cliente não pode representar 50%, 60% do que você fatura. Porque senão você Exatamente. fica na mão do cara. Se você está nessa situação, como que você vai desligar o cliente? Se o cara 70% do que você ganha vem do cara. Você não consegue desligar. Você vai perder teu time, você vai ficar doente, e aí? Exatamente. Então, cara, você tem que arrumar isso aí. Empresário, você tem que ter os key accounts, a gente bate nessa tecla, é importante, você tem uma previsão e tudo mais. Não tenha um, tenha 3 ou 4. Não deixe nenhum deles representar mais do que 20% do teu faturamento. Exatamente. Eu acho que 20% ainda está seguro. Eu acho que na verdade é o limite, né, cara? 20%. Porque se você perde alguém e acontece de perder cliente, às vezes o cara tem uma crise, ou o cara bota um sistema, uma frente interna dele lá, não precisa mais de você. Acontece. Isso aí faz parte do jogo. Exatamente. E você perder em 45 dias 20% do faturamento, dói, você vai ter que tirar de algum lugar, mas você vai passar por essa, você vai sobreviver. Exatamente. Agora, se o cara é 70% e sai, cara, pode ser que você não sobreviva. Exatamente. Então, veja o que está acontecendo e já resolva isso. Exatamente. Curte do teu time. Você formou um time. Então a gente espera que você tenha formado boas pessoas. Então, confie no seu time, escute eles. Tá? E outra coisa, comprometimento do time tem a ver com o ambiente, tem a ver com perspectiva e tem a ver com dinheiro. Igual você falou, não, pô, paga mais pros caras. Às vezes é um cala-boca e tal. E geralmente funciona. Se o negócio tem data para acabar e o cara tá ganhando uma bonificação, geralmente funciona. Exatamente. Então, pague pelo comprometimento. Não peça para vestir. Não fala, não, vamos vestir a camisa, vocês têm que ser dono junto comigo. Cara, não vai por essa. Paga. Se você quer ter um cara bom, você paga por um cara bom. Exatamente. Tem que ter perspectiva, o cara tem que saber para onde vai, o cara tem que ter ambiente e tem que ter a moeda. Exatamente, eu concordo nisso. Eu concordo. O dinheiro, ele é das soluções de alguns problemas. Ele funciona como um anestésico nessa situação. E ajuda muito. Agora vamos para a nossa última situação aqui. Tá? Você vendeu um projeto para o teu cliente. Tá? Você tem ali um bom cliente, vendeu o projeto. Só que esse projeto que você pegou para fazer, você precisa também de algum fornecedor. Tá? Então você foi lá, contratou um fornecedor. Às vezes pode ser um software, pode ser um produto, tanto faz. Tá? Quando o teu cliente contratou você, vocês estabeleceram um prazo. O meu lançamento, a minha estreia, a minha abertura vai ser tal dia. Então a tela tem que estar pronta. Você fala, não, tá tranquilo. Eu tenho aqui meu fornecedor, vai dar tempo. E não dá tempo. Por causa desse fornecedor, esse cara atrasa, por alguma razão. Às vezes o cara joga culpa em você também. O cara fala, pô, mas você me passou em cima da hora, mas pô, o briefing foi mal feito, tal. E aconteceu isso aí. Você pegou o projeto com tempo, você já recebeu, você contratou o cara que você sabia que ia dar certo, e não deu certo. Como que você vai lidar com isso? Tá? Porque tem o ponto, né? A culpa ficou tua. Na verdade, a culpa é tua. Normal. Paciência, a culpa é tua. Então, como que você lida com isso aí? O que você vai falar para o teu cliente? Primeiro essa situação, né? Como que você vai tratar com isso aí? E depois, como que a gente vai se prevenir que isso vai acontecer? Como que você blinda contrato? Como que você pode ter um plano B para essas coisas? Como que você consegue comunicar os envolvidos sem você parecer um amador na história? A primeira coisa, vamos falar da situação. Beleza. Não deu tempo. O que você fala para o cliente? Em parte do pressuposto que isso já aconteceu, né? Mas eu quero que a gente fale depois, eu nunca deixaria ter chegado nesse nível, porque se o prazo é X, meu prazo é menos 30x. É isso aí. Mas essa é a segunda questão. Vamos para a primeira. Essa é a segunda questão. Partindo do pressuposto que isso já aconteceu, o que dá?
eu tenho que entender o que está sendo prestado também, porque se é um show, Nilson, e eu atraso a entrega de um backstage, seja lá o que for, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mais. Mas se é um projeto, tá, talvez seja desenvolvimento de software, que a gente consegue fazer um lançamento um pouco diferente. Primeiro, assuma a culpa é tua, não culpe terceiros, porque quando você assume, isso aqui não tem nada a ver com a situação, mas quando você assume a culpa, você assume o controle de resolver a situação também, porque não tem pior cenário em cada um ficar apontando o dedo para cada um, no sentido do fornecedor aponta o dedo para você, você aponta o dedo para o teu fornecedor de volta e aponta o dedo para o cliente, e o problema está lá. O problema está lá sem resolvido. Então, assume a culpa. Eu não entreguei, o prazo foi, né, eu perdi o prazo. Se isso já foi pago, cara, a gente vai ter um prejuízo, tem que fazer. O problema não é o fornecedor, talvez a culpa seja minha de eu ter contratado aquele fornecedor sem saber que analisar que ele poderia atrasar esse projeto. A gente tem que analisar quando contrata alguém que se ele tem realmente a total capacidade de fornecer o que ele está prometendo. Mas esse é o problema de você terceirizar um serviço para alguém também, né? Mas, enfim, Nilson, eu acho que, assim, tenta negociar com o cliente o prazo de entrega. Fala, cara, a gente atrasou, até consigo ainda entregar para você? No caso de um show, desse alguém responsável pelo som ou pela estrutura, não tem o que fazer, o show era hoje. Amanhã não tem o show. Eu precisava do serviço para hoje. Você vai ter que assumir a culpa e o prejuízo. Isso não tem o que fazer. E o problema do cliente resolver é do cliente, porque o que você pode fazer é tentar mitigar, tentar resolver o problema mesmo assim. Se é um problema que eu tenho um prazo maior, a gente vai negociar com o cliente. A gente vai sentar e negociar com o cliente, vai tentar pôr as cartas na mesa, sentar e ver, tá, o que a gente pode fazer mesmo isso tendo acontecido? Tem como a gente resolver ainda? Tem. Então eu vou ter que trazer o fornecedor e negociar com ele a entrega também. E se não tem mais o que fazer, Nilson, não tem mais o que fazer. Aí você vai ter que assumir a culpa e o prejuízo e vai ter que aprender para isso não acontecer de novo. Você... não tem. Take the loss, né? Que eles falam. Cara, aceita a perda. Infelizmente. Agora vamos pensar em como que você está querendo se blindar disso aí. Como que a gente fala sobre blindar contrato, sobre ter um plano B, que a gente sempre tem que ter um plano B. O que você traz sobre esses pontos aí? Para isso não acontecer com você. Se eu tenho uma data para entregar, a gente tem em projetos os milestones que a gente tem que ir batendo, né? Se eu tenho 3 meses para entregar, no primeiro mês eu sei que já não aconteceu alguma coisa, a gente já tem um problema. E se eu tenho 3 meses para entregar, eu tenho 2 internamente para entregar. Para a gente não ter esse problema de chegar na hora da entrega e não conseguir cumprir com o prazo. Outro ponto, é algo que você trouxe também, meio que já trouxe a solução. Se isso não funcionar, quais são as outras opções? Que eu já posso me prevenir caso isso não aconteça. Então, talvez isso tenha que ser analisado também. Mas o que é? Métricas e acompanhamento da entrega do projeto. Com o teu cliente e com o teu fornecedor. Com os dois ao mesmo tempo. Não pode simplesmente soltar. Porque dificilmente dá problema quando você age assim. Porque aquele problema, se você vê que as coisas estão andando e estão funcionando, dificilmente na entrega vai ter problema. Agora, se você tem um contrato desse, você simplesmente deixa na mão do teu fornecedor e vai vender outra coisa e tudo mais, aí você não tem esse controle, esse acompanhamento. Ou contrata um gestor de projeto para ficar em cima do projeto, analisando a entrega, porque senão você vai ter prejuízo. Você vai ter problema, não vai conseguir entregar. Mas eu gosto muito desses checkpoints, porque eles vão te dando um feedback do progresso ou não do projeto. Para que lá na frente não tenha porquê. Não entregou o projeto, não é um problema só para você, do teu fornecedor, reputação. Ninguém mais vai querer contratar você. Então, eu sou muito, principalmente quando a gente tem projeto aqui, eu fico muito em cima dos prazos de entrega e de como a gente está andando para entregar. Mas esse plano B é algo que tem que ter, mas se você fizer esse feijão com arroz, você não precisa de um plano B.
Você não vai precisar do plano B. Se você fizer isso sempre. Mas, obviamente, vai que acontece uma coisa com o fornecedor e tudo mais. Talvez seja um ponto que você tem que analisar. Se o fornecedor morre, ou acontece alguma coisa, isso pode acontecer, o que eu vou fazer? Porque eu ainda vou ter que entregar o meu projeto. Então, isso mesmo, qual que é, para resumir, o que é? O projeto tem que ser entregue. O prazo é 3 meses, eu tenho 2 meses para entregar. Assim não tem problema. Cara. E isso a gente resolve um processo, né, cara? Processo bem definido. Como que é a minha entrega? Porra, a minha entrega é faseada. Então, qual que é a primeira parte da minha entrega? Qual que é a segunda parte da minha entrega? O que que tá na mão de quem? Quem que tá acompanhando o quê? Depois a gente tá pensando numa entrega de 3 meses, agora a gente tem que entregar em 4 meses. Cara, eu tenho vários steps aqui. Várias fases da minha entrega. E geralmente uma fase puxa a outra. Então, se eu sei que no dia tal eu preciso estar na fase tal, porra, eu tenho que ter vencido aquela outra. É isso, né, cara? Porra, você pega o macro e vai para semanal ali. E deixa eu te perguntar, mas nesse caso você cria um senso de urgência do projeto, né? Porque é meio que um Kanban. Se eu não faço isso, eu não consigo ir adiante. Você tem um cronograma para isso acontecer. E se o cliente também não consegue, e se esse cronograma tem que ir para frente, a gente já não consegue entregar em 4 meses mais. Por isso que quando é projeto assim, tem que ficar muito em cima, tem que acelerar e ser muito ansioso, porque você sabe que uma falha dentro desse processo, ela desencadeia um efeito cascata. Você tem problema lá na tua entrega que você tinha prometido em 4 meses, ou ele estava esperando em 4 meses. Então, é isso que eu gosto. Nessas tarefas, se você sabe que vai dar problema na frente. Então, você passou... Era 2 semanas aquela primeira etapa. Ela é 3, você já não entrega mais dentro do teu prazo. A não ser que a próxima, você quer em 2, você faça em 1. Então, por isso que eu gosto. Eu acho que é um processo interessante que você faz também, de você ir faseando, né? Porque ela vai te dando um feedback em cada etapa. Então, você sabe, né, que você não vai errar no final. Ou vai. Mas você vai saber com isso com antecedência. É uma forma, né, cara, de você conseguir deixar isso ajustado, é você ter periodicidade com o teu cliente. Então, a gente não pode fazer um projeto com o cliente que dependa dele algumas etapas e você não está em cima dele. Exatamente. Porque ele quer, é pro bem dele, ele está precisando daquilo. Exatamente. Então, a gente precisa ter um compromisso com ele. A gente precisa meio que obrigar o cliente a se ajudar. Então, cliente, a gente tem sexta-feira uma reunião de 15 minutos para validar isso, isso, aquilo, para você me mandar aquilo. Então, e você tem que ser chato com isso, porque você consegue amarrar o teu prazo com ele. Porque se esse prazo for extrapolado, ele não vai falar que foi o problema dele. Ele vai falar que você não cumpriu com o prazo. Então, é meio que contra... Ele forçar ele ter que fazer algo que vai fazer bem para ele. Mas é isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que pegar o cliente pela mão e falar, cara, a gente precisa ir, porque eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho uma entrega para ser feita. E também você, como prestador, se estende o prazo, não faz financeiramente, já vai ficando pior. Você está entregando um mês a mais que você não cobrou. Embora não tenha, talvez, trabalhado naquele período, mas não é interessante. Interessante é que seja entregue em 4 meses, porque no quinto eu estou fazendo para outro cliente. Eu estou ganhando outro dinheiro. Né? Então é realmente isso. Você tem que forçar o cliente a cumprir o prazo, porque ele é melhor para você e também porque a culpa vai ser tua se o prazo for extrapolado. Isso mesmo. E sempre quando você tiver essas reuniões com o teu cliente, você pontuar os prazos. Ó, isso aqui, o combinado era tal dia. Tá, tal dia. Ó, esse aqui eu preciso até tal dia. Senão vai ter tal problema. Exatamente. Então, se você consegue manter ele com esse compromisso, tá? É claro que entra um outro ponto aí, né, cara? Que às vezes o empresário contrata você porque ele não quer fazer. Aí você obriga ele a fazer o negócio com você. É por isso que tem que ser tudo bem conversado, né, cara? Quando você faz o pitch, quando você faz a proposta, quando você vende, quando você começa a entregar, tem que ser bem amarradinho isso aí. Porque se é a gente que tem que fazer, melhor ainda, né? Você contratou para eu fazer, é ótimo. Eu preciso disso, disso, disso para ser feito. Você consegue me providenciar o que eu estou precisando? A partir do momento que você me entregar o que eu preciso, eu te dou um prazo da minha execução do serviço. Eu até prefiro assim.
É melhor. Mas tem muitos serviços que não, precisa ter essa comunicação com o cliente. Eu acho que um ponto também, quando vai fazer proposta, é você estabelecer essa reunião de comunicação do projeto. Porque sabe, ele está lá com o dia a dia dele, fazendo várias coisas, pode passar despercebido. E vai uma semana passa assim, vai 2 semanas. Mas se você tem uma periodicidade, e é processo também, você está sempre movendo um pouquinho para frente. Talvez reunião de 15 minutos, vou conseguir avançar aqui. Semana que vem, conseguir avançar mais um pouco. Você não chega no final do mês e não avança nada. Né? É isso mesmo. Então, tudo é um processo. Então, é interessante isso. Mas é difícil. Não, mas isso aí, cara. É. Mas eu acho que isso é a base de um serviço bem feito. Sim. Então, voltando ali, né, cara, para a questão que eu tinha trazido para você, o que você faz? Você tem que ter um contrato bem feito, tá? Você tem que acompanhar o teu cliente, tem que acompanhar o teu fornecedor. Se você vê que, por alguma razão, não vai dar tempo com o teu fornecedor, entra o plano B que eu falei. Né? Porque, pô, às vezes você vai dar para o fornecedor, sei lá, 10 mil por alguma coisa. Porque ele é o melhor que você tem. Prazo, preço e tal. E você vê que não vai dar certo, o teu plano B já não é 10, às vezes é 13. E a tua margem já... Você vai matando tua margem, mas você entrega o projeto. Exatamente. Então é por isso que é muito bom você ter, né, cara? Um contrato bem feito, uma constância de comunicação com ambas as partes, e você tem que saber se alguma parte der um BO, como que eu vou resolver? A quem eu vou recorrer? E a gente sabe que tudo que aparece de urgente, assim, de problema, mata a margem. Exatamente. Mas faz parte. É por isso que você tem que cobrar bem, né? Tem que cobrar certo. Exatamente. Já está incluso já esses problemas que podem acontecer, né? Mas o ponto que você trouxe sobre o fornecedor, essa comunicação não é só com o cliente, é também com o fornecedor. Sim. Então, porque é isso que faz o projeto ir para frente. Né? Essas duas partes fazendo o que elas têm que ser feitas e você fazendo essa tua parte de líder do projeto para entregar. Não, mas é isso aí, cara. Pô, a gente até se estendeu mais aqui, né? Assunto bom de conversar. O Bola na Fogueira, geralmente, a gente pode estender um pouco mais. A gente faz uma reflexão mais alongada também dos problemas, né? Sim. Mas isso aí, cara. Amanhã, então, mais uma live. Amanhã mais uma live aí da série nova, né? Dá para cravar, e falando sobre marketing e vendas. A gente falou na semana passada exatamente da venda em si e vendedor de processo, se eu não me engano. Falamos bastante de vendedor. E a gente talvez está nessa live amanhã, a gente vai falar um pouco mais de processo, talvez, de vendas. Legal. Tá, e vendas, pô, tem só um vendedor, tem um closer, tem um SDR, tem... Então, talvez muita gente nem saiba o que são esses termos também, pode acontecer, né? Com certeza. E tem a situação do cara que ele tem que cuidar dos processos, tem que ser o vendedor. Que é uma etapa que... Acho que toda empresa começa assim, né? Aí, pô, depois tem que construir um time de vendas. Você tem que ter processo e tal. Mas é um assunto legal pra gente ter amanhã, hein? Morra demais, demais. É um assunto que está sempre... Talvez até na questão de tecnologia em relação a IA, como que está a vendas em relação a isso? Hoje tem chatbot. É interessante ver como a tecnologia vai mudando também os processos de vendas, né? Que alguém conversou ontem. O processo de vendas é um negócio que está constantemente sendo aperfeiçoado. Ele não é um processo que você faz para a tua empresa e você tem que seguir a qualquer custo. Porque o mercado muda, o consumidor muda, o processo de vendas também tem que se adaptar ao novo cenário. Então, é um negócio que, cara, sempre vai estar em constante transformação também. Interessante, porque em constante transformação a gente tem que estar constantemente aperfeiçoando também. E faz parte do trabalho do empresário, né? Faz parte. Esse é o nosso trabalho, na verdade. Exatamente. Beleza, então, Murilo. Até amanhã, cara. Até amanhã, Nilson. Um abraço. Obrigado aí. Um abraço. Valeu, gente. Até tchau.